a lei do círculo íntimo. O potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. Quando vemos uma pessoa inacreditavelmente bem dotada, há sempre a tentação de achar que o sucesso foi fruto apenas do talento pessoal. Pensar isso é comprar uma mentira. Ninguém realiza sozinho algum grande feito. Líderes não são bem-sucedidos por si só. O potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. O que faz a diferença é o círculo íntimo do líder. Quer conhecer a história de um talento inacreditável? Lance Armstrong é um dos atletas mais talentosos do planeta. Graças a seus talentos físicos, ele foi chamado de aberração da natureza. Seu esporte, o ciclismo, é talvez o que mais exige de um atleta. O Tour de France, que ele venceu 7 vezes seguidas, feito impressionante, foi comparado a correr 20 maratonas em 20 dias consecutivos. Os corredores percorrem aproximadamente 3.200 quilômetros em terreno muitas vezes montanhoso em um período de 3 semanas. Nos dias das principais corridas, eles consomem até 10.000 calorias para conseguir a energia de que precisam. Armstrong, como conquistador do Tour de France, tornou-se uma lenda. O escritor Michael Spector oferece uma visão da capacidade de Armstrong. 3 tipos de ciclistas são bem-sucedidos em corridas longas como o Tour de France. Aqueles muito bons na subida, mas que são apenas razoáveis em provas de tempo nas quais o ciclista corre sozinho contra o relógio. Aqueles que conseguem ganhar as provas de tempo, mas sofrem nas montanhas. E ciclistas que são razoavelmente bons nas 2 modalidades. Aparentemente, agora há um 4º grupo, Armstrong. Ele se tornou o melhor do mundo em subidas e não há ciclista melhor em provas de tempo. Armstrong claramente está em uma categoria a qual poucos outros podem pertencer. Sua determinação é indiscutível, seu regime de treinamento inigualável, seu talento extraordinário. Mas ele, sem uma equipe igualmente inacreditável, não teria conseguido um único título no Tour de France. O ciclismo é um esporte de equipe, embora o espectador comum não possa perceber isso. Durante as disputas do Tour de France, Armstrong teve uma equipe inacreditável. À frente estavam Chris Carmichael, seu treinador, e Johan Brunel, um ex-ciclista que funcionava como diretor esportivo e principal estrategista. Os 2 homens eram indispensáveis, já que Armstrong, de início, tinha a tendência de seguir seu próprio programa de treinamento, menos eficaz, e a executar suas próprias táticas, o que o levou a derrotas fragorosas. Mas assim que esses 2 membros do círculo interno assumiram seus lugares, Armstrong começou a maximizar seus dons. Para levar a ideia de equipe mais longe, os patrocinadores de fornecedores de equipamento de Armstrong, Trek, Nike, AMD, Bontrager, Shimano e Oakley, foram convidados a trabalhar juntos, como um grupo, em vez de simplesmente contribuírem isoladamente sem conhecimento do que os outros faziam. Na época, isso foi uma revolução e ajudou a levar a equipe a um desempenho muito melhor. Hoje essa prática é comum no ciclismo profissional. E é claro, essa equipe também incluía os outros ciclistas que corriam com ele todos os anos. Em 2005, último ano de Armstrong, seus colegas eram José Azevedo, de Portugal, Manuel Bertrand, Benjamin Noval e José Luís Rubiera, da Espanha. Pavel Padmos, da República Tcheca, Jaroslav Popovic, da Ucrânia, Paolo Salvodelli, da Itália e George Hincapie, dos Estados Unidos. Brunel explicou que queria um grupo experiente para o último Tour de France, e esse foi o fator determinante. Cada uma dessas pessoas levou habilidades únicas para a equipe. Armstrong acredita que com essa formação a equipe ficou muito mais forte. Temos muitos elementos consistentes de anos anteriores, como a armada espanhola para as subidas, caras fortes como George, Pavel e Benjamin, o vencedor do Giro em Savoldei, além de um cara como Popovic com futuro brilhante. Anseio por liderar essa equipe e tentar dar ao grande pessoal da Discovery uma camiseta amarela. Lance é o primeiro a dizer que nunca teria vencido o Tour de France sem a ajuda dos colegas. Todos os outros ciclistas sacrificam a glória individual na corrida para trabalhar para só um ciclista, o Lance, o que significa muito, considerando-se o que está em jogo. Mas ao longo dos anos, Lance dedicou todo o seu tempo para acompanhar o trabalho de sua equipe, de modo que o trabalho é coletivo.
Se a equipe tivesse se sacrificado e Lance não tivesse conseguido o objetivo no final, teríamos sido obrigados a repensar o plano. Líderes tendem a apresentar resultados. Não há substituto para o desempenho. Mas sem uma boa equipe, eles muitas vezes não têm oportunidade. Seu potencial é determinado por aqueles mais próximos dele. Essa é a lei do círculo íntimo. Por que você e eu precisamos de uma equipe? Recentemente, as pessoas no mundo dos negócios redescobriram o sentido das equipes. Nos anos 80, a palavra da moda nos círculos de negócios era gerenciamento. Depois, nos anos 90, a ênfase era em liderança. Hoje, no século XXI, ênfase é em liderança de equipe. Por quê? Porque ninguém faz tudo bem. Quando anos atrás comecei a ensinar as leis de liderança, muitas pessoas se assustavam com a ideia de 21 leis. Entendi esse sentimento. Acredito firmemente em fazer as coisas o mais simples possível. Sempre argumentei que os bons comunicadores pegam algo complicado e o tornam simples. Gostaria muito de reunir menos que 21 leis de liderança. Mas quando procuro extrair a essência da liderança, continua a haver 21 coisas que um líder precisa fazer bem para liderar eficazmente. Contudo, ao mesmo tempo, reconheço que nenhum líder pode fazer bem todas essas 21 coisas. Por isso, todo líder precisa de uma equipe de pessoas, como observou Madre Teresa. Vocês podem fazer coisas que eu não posso. Eu posso fazer o que vocês não podem. Juntos podemos fazer grandes coisas. Esse é o poder da lei do círculo íntimo. Nenhum líder caminha sozinho, mas nem todos reconhecem que os mais próximos contribuem ou para estruturar seu nome ou para derrubá-lo. Ainda há líderes que se aferram à ideia do cavaleiro solitário como modelo de liderança. Um dos melhores exemplos de como esse ideal de liderança é irreal pode ser encontrado em American Spirit, Espírito Americano, do consultor empresarial Lawrence Miller. Os problemas sempre são resolvidos da mesma forma. O cavaleiro solitário e seu fiel companheiro índio entram a cavalo na cidade. O mascarado cavaleiro solitário, com identidade, com histórico e com estilo de vida misteriosos, nunca se torna íntimo daqueles que ajudará. Seu poder reside, em parte, na sua mística. Em 10 minutos, o cavaleiro solitário compreendeu o problema, identificou quem são os caras maus e partiu em busca deles. Ele rapidamente descobre os caras maus, saca a sua arma e os coloca atrás das grades. E sempre há aquela cena maravilhosa no final, em que as vítimas indefesas estão de pé, em frente à fazenda ou na praça da cidade, encantadas, pois tudo é maravilhoso agora que elas foram salvas. Conversa fiada. Não há líderes do tipo cavaleiro solitário. Pense bem, se você está só, não lidera ninguém, não é mesmo? O especialista em liderança Warren Bennis estava certo quando afirmou que o líder descobre grandeza no grupo, ou ajuda os membros a encontrar isso por conta própria. Pense em um líder altamente eficaz, e você encontrará alguém que se cercou de um forte círculo íntimo. Meu amigo Joseph Fisher me trouxe à lembrança isso ao falar sobre o impacto do reverendo Billy Graham. Seu sucesso é resultado de um fantástico círculo íntimo. A esposa, Ruth Graham, os amigos Greg Wilson, Cliff Barrows e George Beverly Shea. Eles o tornaram maior do que ele poderia ser sozinho. É possível ver isso nos negócios, no ministério, nos esportes e até mesmo em relacionamentos familiares. Aqueles mais próximos de você determinam seu grau de sucesso. Quem você coloca em seu círculo íntimo? A maioria de nós cria um círculo íntimo de pessoas. No entanto, via de regra, não fazemos isso de forma estratégica. Naturalmente, tendemos a nos cercar das pessoas que gostamos ou das pessoas com as quais ficamos à vontade. Poucas pessoas pensam de forma adequada em como aqueles mais próximos têm um impacto em sua eficácia ou em seu potencial de liderança. Isso pode ser visto o tempo todo em certos atletas que se transferem para as categorias profissionais e em artistas que conseguem sucesso na profissão. Alguns se destroem e outros nunca atingem seu potencial. E isso, com frequência, pode ser atribuído ao tipo de pessoas com as quais elas passam seu tempo. Para colocar em prática a lei do círculo íntimo, você precisa ser objetivo na construção de relacionamentos. Precisa pensar no cumprimento de sua missão e no sucesso das pessoas que o seguem. Só quando você atinge seu potencial como líder
é que seu pessoal tem a chance de atingir o potencial deles. Ao refletir sobre que indivíduos devem integrar seu círculo íntimo, faça a si mesmo algumas perguntas. Se puder responder de forma afirmativa a todas elas, então essas pessoas são excelentes candidatos a membros do seu círculo íntimo. Primeira pergunta. Essas pessoas têm grande influência junto aos outros? Um dos segredos do sucesso na liderança é a capacidade de influenciar as pessoas que influenciam as outras. Como fazer isso? Leve influenciadores para seu círculo íntimo. Foi o que fiz com Jim na igreja em Lancaster, Ohio. Lembram dele? Falei sobre ele quando conversamos sobre a lei da conexão. Quando cheguei, Jim era a pessoa mais influente na organização. Ao construir um relacionamento com ele e levá-lo para meu círculo íntimo, fiz duas coisas. Comecei a exercer minha influência sobre ele. Partilhava com Jim meus valores, meus pontos de vista e minha filosofia de liderança, pois queria que ele levasse esse ponto de vista a outras pessoas na organização. Além disso, descobri o que ele pensava. Se ele tivesse dúvidas ou objeções em relação ao que queria fazer, eu poderia descobrir isso imediatamente e trabalhar com ele nesse aspecto específico. E como ele tinha muitos anos de experiência com as pessoas da organização, muitas vezes me ajudou a contornar campos minados sobre os quais eu não sabia nada. Segunda pergunta. Essas pessoas contribuem com um dom complementar? Por causa do meu dom de liderança, atraio naturalmente líderes. E também sou muito atraído para os líderes. Costuma-se dizer que quando grandes rebatedores de beisebol se juntam a outros bons rebatedores, só falam sobre rebatidas. Acontece o mesmo no caso dos bons líderes. Quando eles se juntam, partilham suas experiências, fazem perguntas uns aos outros e testam ideias. Mas uma das melhores coisas que fiz em minha carreira em liderança foi levar para meu círculo íntimo algumas pessoas fundamentais que são fortes nas áreas em que sou fraco. Uma dessas pessoas é Linda Ugers, minha assistente. Recomendo a jovens executivos que sua primeira e mais importante contratação seja a de assistente. Linda é uma preciosidade. Ela já trabalha comigo há 20 anos. Tem uma cabeça incrível para detalhes, é incansável e tem a capacidade de antecipar o que precisarei antes mesmo de que me dê conta. Além do mais, ela me conhece tão bem que pode falar com os outros em meu nome, sabendo como eu responderia as perguntas em pelo menos 90% das vezes. Terceira pergunta. Essas pessoas têm uma posição estratégica em sua organização? Algumas pessoas fazem parte do seu círculo íntimo por causa de sua importância para a organização. Se vocês não estão juntos, toda a organização tem problemas. John Ho certamente corresponde a essa descrição em minha vida. As duas organizações que ele lidera para mim, Equipe e ISS, não funcionam sem ele. Algumas das coisas mais relevantes e efetivas que faço são realizadas por intermédio da Equipe. A organização já treinou mais de 1 milhão de líderes ao redor do planeta e prepara-se para treinar ainda mais. Se algo colocasse a equipe no rumo errado, muitas coisas em minha vida seriam interrompidas. Isso produziria um caos pessoal. Por isso, John, um grande líder, comanda a organização, e por isso ele está perto de mim em meu círculo íntimo. Quarta pergunta. Essas pessoas agregam valor a você e à organização? Na lei da adição, mostrei como as pessoas somam, subtraem, multiplicam ou dividem no que diz respeito aos outros. As pessoas em seu círculo íntimo devem ser agregadoras ou multiplicadoras. Devem ter um registro comprovado de patrimônio da organização. Há um poema de Ella Hurley Wilcox, 1850-1919, que minha mãe costumava recitar para mim quando eu era criança e mesmo na época de minha juventude. Há no mundo 2 tipos de pessoas. Apenas 2 tipos, não mais, eu digo. Não falo das boas, não falo das más, que as boas têm seu fel e as más o seu mel. Não, os 2 tipos de que falo são as que somam graças ou o abandonam em desgraça. Há no mundo 2 tipos de pessoas. Apenas 2 tipos, não mais, eu insisto. Não falo de santas nem pecadoras, que santas têm seus vícios e pecadoras seu bom ofício.
Não, os dois tipos de que falo são as que somam graças ou o abandonam em desgraça. Para seu círculo íntimo, procure apenas as que somam graças. Aquelas que compõem o círculo íntimo também devem agregar valor a você como pessoa. Isso não é egoísmo. Se elas tiverem um efeito negativo, prejudicarão sua capacidade de liderar bem, e isso pode afetar seu pessoal e sua organização. Alguém certa vez me disse que é solitário lá no alto, então é melhor saber por que você está lá. É verdade que os líderes carregam um fardo pesado. Quando você está na frente, pode ser um alvo fácil. Por isso, eu digo que é solitário lá no alto, então é melhor levar alguém com você. Quem seria melhor que alguém que some graças? Não por ser alguém que concorde, mas por ser amigo e oferecer apoio consistente. Salomão, do antigo reino de Israel, reconhecia essa verdade quando afirmou que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Busque para seu círculo íntimo pessoas que o ajudem a melhorar. Quinta pergunta. Essas pessoas têm um impacto positivo sobre os outros membros do círculo íntimo? Acredito plenamente na química de equipe. E se seu círculo íntimo trabalhar junto e funcionar como uma equipe, você precisa também levar em conta como os membros interagem. Primeiro, você quer que eles se ajustem uns aos outros. Assim como membros de um time de basquete têm habilidades complementares e papéis compatíveis, você quer que cada integrante de seu círculo íntimo tenha um lugar em sua vida no qual possa contribuir sem que fiquem pisando nos pés um dos outros. Além disso, você quer que um torne o outro melhor, que um melhore o jogo do outro. Algumas vezes, isso acontece porque as pessoas se encorajam umas às outras. Outras vezes, elas ajudam-se mutuamente ao partilhar informações e sabedoria. E existe ainda ocasiões em que essa melhora coletiva será fruto da competição amigável. Não importa a forma como isso ocorra, se aumentam a capacidade dos outros membros da equipe, também melhoram seus líderes. Identifique, cultive, recrute. Há mais uma pergunta que você deve fazer sobre possíveis integrantes do círculo íntimo. Ela não é relacionada a uma das 5 perguntas que acabamos de discutir. E uma resposta afirmativa não significa necessariamente que essas pessoas devam integrar seu círculo íntimo. Todavia, uma resposta negativa definitivamente quer dizer que não devem fazer parte do seu círculo íntimo. Preste atenção na pergunta. Essas pessoas demonstram excelência, maturidade e bom caráter em tudo o que fazem? Você só pode responder a essa pergunta se conhecê-las muito bem, o que quer dizer que provavelmente escolherá membros para o seu círculo íntimo a partir do interior de sua organização. De fato, na maioria dos casos, você precisa desenvolvê-los antes que eles estejam prontos para integrar esse círculo. Ao procurar pessoas e ao trabalhar com elas, use o conselho de Ned Barhout, executivo veterano aposentado e também superintendente e consultor da Agilent Technologies, empresa líder em instrumentação científica. No que diz respeito à liderança, ele acredita que há 3 tipos de pessoas em uma organização. Os indivíduos que percebem a liderança quase imediatamente e agem em função disso, os céticos que não sabem o que fazer com ela e os negativistas que esperam que aquilo acabe. Eu costumava gastar a maior parte do meu tempo com aqueles que eram mais negativistas, tentando convencê-los a mudar. Agora passo meu tempo com as pessoas que percebem a liderança quase imediatamente e agem em função disso. Estou investindo em meu melhor patrimônio. Quer um conselho? Nunca pare de melhorar seu círculo íntimo. Tenho de admitir que sou abençoado com um círculo íntimo incrível, composto de parentes, antigos funcionários, colegas admiráveis e mentores. Todos eles agregam valor a mim e me ajudam a ter um impacto maior do que seria capaz de causar se estivesse sozinho. Estou sempre em busca de pessoas para esse círculo, porque desde que tinha 40 anos de idade, sabia que sozinho você só chega até determinado ponto. Assim que atinge seu limite de tempo e energia, a única forma de aumentar seu impacto é por intermédio dos outros. Todas as pessoas em meu círculo íntimo têm alto desempenho e ampliam minha influência para além do meu alcance, ou me ajudam a crescer e a tornar-me um líder melhor.
Claro que nenhum líder começa com um círculo íntimo forte. Quando os líderes assumem novas posições, muitas vezes precisam construir seu círculo íntimo do zero. Foi o meu caso em 1981, quando aceitei a oferta para liderar a Skyline Church. A igreja tinha uma grande história e reputação nacional. Fora fundada na década de 50 por Orval Butcher, um homem maravilhoso que estava prestes a se aposentar após trabalhar lá por 27 anos. Butcher tocara a vida de milhares de pessoas com sua liderança. Era uma boa igreja, mas tinha um problema. Há anos não crescia. Uma das primeiras coisas que fiz após assumir a função foi me reunir com cada membro da equipe para avaliar as capacidades individuais. Quase que imediatamente descobri que a igreja se estabilizara. Os membros da equipe eram boas pessoas, mas não eram grandes líderes. Não importava o que eu fizesse com eles, eles nunca seriam capazes de levar a organização ao ponto que precisávamos alcançar. Em uma igreja daquele tamanho, a equipe é o círculo íntimo do líder. Se a equipe é forte, o líder pode ter um impacto enorme. Se a equipe é fraca, ele não conseguirá causar grande impacto. É a lei do círculo íntimo. A tarefa que tinha pela frente era clara. Precisava afastar os líderes fracos e trazer outros melhores. Era a única forma pela qual conseguiria modificar a situação. Mentalmente, dividi as pessoas em 3 grupos, de acordo com sua capacidade de liderança e de produzir resultados. Dispensei imediatamente o terço inferior e comecei a substituí-los pelas melhores pessoas que pude encontrar. Depois, comecei a trabalhar com o terço intermediário e, a seguir, com os que eram considerados do alto escalão. Imediatamente, a organização começou a crescer. Depois de 3 anos, todos os membros originais da equipe, com exceção de 2, tinham sido substituídos por líderes mais bem preparados. Como o círculo íntimo estava em um novo patamar, a organização também era capaz de galgar um novo patamar. Com o passar dos anos, aumentamos a frequência semanal de 1.000 para mais de 3.000 pessoas. O crescimento e o sucesso que tivemos na Skyline se deveram à lei do círculo íntimo. Quando montamos a equipe certa, nosso potencial é multiplicado. E em 1995, quando saí, outros líderes de todo o país buscaram contratar meus principais membros da equipe para suas organizações. Eles reconheceram o poder da lei do círculo íntimo e quiseram contratar a melhor equipe que pudesse para aumentar o seu potencial. Lee Iacocca, renomado industrial do setor automobilístico americano, diz que o sucesso é fruto não do que você conhece, mas de quem você conhece e de como se apresenta a cada uma dessas pessoas. Há muita verdade nisso. Se você quer aumentar sua capacidade e maximizar seu potencial como líder, seu primeiro passo sempre é tornar-se o melhor líder possível. O seguinte é se cercar dos melhores líderes que conseguir encontrar. Nunca se esqueça de que o potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. É a lei do círculo íntimo. É a única forma de você atingir o patamar mais alto possível. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do círculo íntimo à sua vida? Você sabe quem são os membros do seu círculo íntimo? Antes de você ocupar uma posição de liderança, eles são as pessoas a quem você procura em busca de conselhos e de apoio, e às quais pede ajuda para realizar as coisas. Quando você lidera uma equipe pequena, todos esses funcionários também são parte de seu círculo íntimo. Pegue lápis e papel e enumere os nomes dos integrantes do seu círculo íntimo. Ao lado de cada nome, escreva aquilo com que a pessoa contribui. Se elas não tiverem um papel bem definido, uma função clara, escreva qual o possível potencial que você acha que elas têm. Busque lacunas e duplicações. Depois, comece a procurar pessoas para preencher as lacunas e avalie como eliminar redundâncias. E esteja preparado para desafiar os atuais integrantes com possível aumento de suas expectativas. Grandes círculos íntimos não são formados por acaso.
Líderes eficazes estão sempre desenvolvendo os atuais e os futuros membros do círculo íntimo. Como fazem isso? Passando mais tempo estrategicamente com eles para orientá-los e desenvolver relacionamentos, delegando mais responsabilidades e esperando mais deles, conferindo-lhes mais crédito quando as coisas funcionam bem e responsabilizando-os quando as coisas desandam. Estude sua lista de membros do seu círculo íntimo para descobrir se está dando esses passos com eles. Caso contrário, faça mudanças. Além disso, esteja certo de usar essa estratégia de desenvolvimento com um conjunto de membros em potencial do seu círculo íntimo. Se você lidera uma equipe maior, nem todos os que trabalham para você farão parte de seu círculo íntimo. Quando é que você deve se transferir para um círculo íntimo menor, uma espécie de equipe dentro da equipe? Quando sua equipe imediata for superior a 7. Quando você já não conseguir liderar todos diretamente. No caso de trabalho voluntário, quando outros, além da equipe remunerada, também fizerem parte do círculo íntimo. Se isso descreve a sua situação, utilize a mesma estratégia de desenvolvimento que acabei de apresentar e comece a pensar em criar um círculo íntimo menor.